E galera, para finalizar essa sequência de vídeos aqui, que mais parece um documentário ou um seriado, né, porque eu dividi em algumas partes, para não ficar cansativo para vocês. Deixei por último para falar sobre a PM, né, a Polícia Militar, né, mas não porque seja menos importante. Na verdade, eu acho que até é uma das partes mais importantes das manobras de golpe. Porque o Bolsonaro, ou qualquer que seja o golpista, que esteja com a intenção de impor um regime ditatorial com ele no comando aqui, quem nos ameaça hoje é o Bolsonaro, né, com esse esquema, você percebe que ele precisa de pessoas armadas, né, para sustentar esse golpe. Mas como funciona? Ele precisa de gente armada para quê? Para entrar em guerra, em conflito, né, para matar algumas pessoas. Não, não é bem isso. Ele precisa de algumas pessoas armadas, né, para controlar a massa, né, através do sentido da repressão. Por que ele precisa controlar a massa, às vezes até usando de violência ou daquela postura intimidatória, né, para poder se manter seguro no comando? Porque o povo vai ficar insatisfeito com algumas manobras e consequências delas, né, para a população. Então a galera vai começar a chiar, vai dar chilique aqui embaixo na massa. E a gente reage. E a reação popular, que nesse caso é a reação da massa, pode fugir ao controle do governo. Principalmente se ele não tiver armas para conter a população. No caso do Bolsonaro, ou dos golpistas mais tradicionais, eles recorrem à utilização, né, das Forças Armadas. Por isso que sempre tem generais apoiando, né, os golpistas. Só que as Forças Armadas desse país hoje não são exatamente, né, pró-Bolsonaro, pró-golpe, pró-ditadura. Mesmo porque é bem rachado o sistema lá, tá? Aquela cúpula de elite lá dos generais, que estão recebendo muita grana para ficar do lado do Bolsonaro, não tem toda aquela postura de liderança sobre, né, os seus homens. É meio diferente, porque eles são corruptos, a gente vê. Eles são de outra classe social, não tem nada a ver com o povão aqui embaixo, com os milicos de baixa classe, né, com o soldadinho raso, com o recruta, nada a ver com esses caras. Então ele não sabe se pode conter, né, exatamente, né, a massa com esses recrutas, que talvez nem vão aderir ao movimento de golpe, mesmo porque algumas lideranças dentro da estrutura do exército não estão satisfeitas, ou não ganharam o suficiente, ou têm consciência do que é o novo regime ditatorial, que isso é contra o povo, né, que eles estão lá tentando favorecer, né, a vida de um bandido. Então tem gente que não vai apoiar o golpe. Tem generais aí que marcam, né, publicamente sua postura de ser contra, né, as manobras do Bolsonaro. Cria até conflitos internos dentro das Forças Armadas. Além do mais, né, após, né, o final da ditadura ali e a Constituição de 88, o período democrático que está aí em vigência até hoje, né, muitos presidentes e a própria estrutura de Estado, ela deu uma desarticulada, né, na estrutura dos militares. Não é que faltou grana. Também tiraram um pouco de grana lá, né, porque os generais são corruptos, eles roubam, eles desviam a grana para comprar leite condensado, picanha, cerveja. Né, enquanto isso, falta comida lá para a tropa, lá para os recrutas. Mas eles tentaram tirar uma força dos militares, até dentro da Constituição, para impedir que eles venham de novo com, né, essa ambição de voltar ao poder através de um golpe. Então, eles nem poderiam participar da vida política desse país. A Constituição prevê isso. A própria estrutura do exército moderno brasileiro, né, prevê que eles não podem, né, ter participação na política. E mesmo assim estão aí, né, cheirando lá o rabo do presidente, né, e falando em golpe. Alguns generais fazem isso. Mas o Bolsonaro, ele precisa de gente armada, muita gente armada, principalmente para ter uma posição intocável ali, né, pela força. Porque o povo vai reagir. Se tá ruim hoje, imagina quando ficar pior. Então o povo vai reagir. O que ele precisa? Ele precisa conter essa massa. Lembra que eu falei da estrutura de manutenção de poder, do fascismo? Centralização de poder? Neutralizar a oposição, impedir movimentos populares de resistência, desarticular lideranças. Tudo faz parte, né, do esquema dele. Então ele não pode permitir que o povo reaja livremente. Então ele precisa conter esse povo. E ele precisa de armas para isso. Perceba que a maioria das Forças Armadas brasileiras, das forças de segurança, as polícias, né, principalmente militares, né, eles são doutrinados e são
preparados, equipados, não para combater o crime. Já falei isso e vou falar várias vezes. Eles são preparados, treinados, equipados para combater o povo. Uma insurreição popular. É para isso que serve as polícias, principalmente a estrutura da polícia militar, que seria o alvo do Bolsonaro, já que ele não tem apoio total das Forças Armadas e elas não têm toda essa articulação para dar um golpe, né, a nível nacional, para sustentar um golpista no poder, com aquela visão tradicional de golpe. Ele vai recorrer a outro tipo de Força Armada. Não tem tanto miliciano assim, né, para apoiar o Bolsonaro. Mas e se ele converter as polícias militares em milícia? Em milícias pró-Bolsonaro? Federalizar a polícia militar, por exemplo. Entende que ele precisa disso e ele vai atrás desse braço armado? Então é importante falar sobre isso, sim. Isso é muito importante para o Bolsonaro, tá? Então fique esperto, porque parte desse golpe consiste em ter gente armada à sua disposição. Como ele não consegue essas pessoas armadas dentro do quadro dos militares, digamos as Forças Armadas, né, os milicos, né, coronéis, tenentes, generais, apesar da alta cúpula ser altamente corrupta, né, ele não consegue ali, né, toda essa estrutura para sustentar um golpe, né, com algumas ações, principalmente contendo o povo, né, usando só os milicos. Ele precisa de uma outra, né, um outro esquema, uma outra ferramenta. É aí que ele olha para as polícias militares. E é um ponto perigoso. De onde surgem as polícias militares, galera? Polícia militar vem daquela ideia dos militares que estavam no comando de ter gente armada para conter a massa. Ninguém criou polícia militar, né, essa estrutura que tem no país hoje, para combater o crime, preservar a ordem e tal. Talvez até o sentido de preservar a ordem seria, né, o objetivo deles, mas preservar a ordem que garantia eles no comando. Então eles criaram essa polícia militar lá atrás para isso. Tá? Se você observar bem a estrutura da polícia militar, desde a sua formação ali, né, a formação do soldado, com toda aquela doutrinação rigorosa ali, né, de seguir ordens, por mais absurda que seja, né, e toda aquela disciplina de comportamento, aquela estrutura de hierarquia militarizada, né, e como eles foram treinados e equipados para combater a massa, para conter a massa, não conter criminosos. A ideia deles ali é combater com manifestações populares, protestos, indignação do povo. É isso, a PM é voltada para isso, ela foi criada e aparelhada para isso. Por quê? Porque os militares no passado tinham uma ideia de, digamos que, bom, vamos sair do poder num acordo de anistia. A gente deixa a democracia para esses canalhas que estão vindo aí, mas não vai dar nada pelos crimes que a gente cometeu. Os generais do passado pensavam assim. Além disso, eles vão garantir algumas regalias, né? Até hoje, tem filha de general que recebe pensão e a gente não entende por quê. Os generais ganhando milhares e milhares, além dos esquemas que eles conseguiram durante sua vida funcional. E aí o cara se aposenta e ganha mais milhares e milhares, a gente não entende por quê. Dá um grande prejuízo para a estrutura do Estado. Então eles têm outras garantias, mas eles fizeram esse acordo de anistia. Uma parte dessa garantia deles, de que eles não iam, por exemplo, serem traídos na anistia, né, e no futuro perderem esses benefícios, até serem investigados pelos crimes e punidos pelos crimes que cometeram na época da ditadura, parte do esquema deles, né, a armadilha deles foi criar essa estrutura de polícia militar submissa ao comando das Forças Armadas. Por isso que eles são militarizados, por isso que é polícia militar e não só polícia. Entendeu? Observe a estrutura do comando da polícia militar, né, com soldado, cabo, sargento, tenente, capitão, coronel. Isso aí facilmente poderia ser revertido ali, né, absorvido pelas Forças Armadas por um general, né, e dentro daquela doutrinação de conduta do militar, né, a farda, o comportamento, né, a doutrina de seguir ordens, né, aquela disciplina rígida, é facilmente absorvido por um militar mal intencionado ali e passa ao comando dele. Então é fácil hoje, se houver uma manobra bem feita, né, de convocar esses militares a seu favor, você absorver toda a estrutura de polícia militar do país ao comando das Forças Armadas, que estariam, né, dentro do golpe. O Bolsonaro está lá, uma parte desses militares a seu favor do golpe. Então a polícia militar foi criada para isso, tá? Foi criada para preservar a ordem, para preservar o esquema deles. Caso dê tudo errado, ou sejam traídos nos seus acordos ali de anistia, ou alguém queira mexer com eles, ou caso eles queiram voltar ao poder, vamos lá, a gente usa os militares. Já estão, né, distribuídos dentro da sociedade, ali instalados,
com bases, toda aquela estrutura de equipamentos, né, homens, milhares e milhares de policiais militares espalhados pelo país. Não precisa movimentar uma tropa, né, fazer uma marcha, caminhões, helicópteros, não, já está montado o esquema. A gente já está infiltrado deles, assim, já estamos contaminados, cercados pelos homens deles, controlados por eles. A gente nem percebe. Lógico que os governadores assumiram a responsabilidade de controlar essas polícias militares, percebendo o perigo que existe, mas preservaram a estrutura militar. Poderiam ter acabado. Lembra quando alguém vem e fala pra você assim, tem que acabar a polícia militar. Aí vem um cara, vocês querem acabar com a polícia. Não. Acabar com esse sentido militar da polícia. Esse perigo de alguém usar a polícia. E é fácil você seduzir o policial militar hoje, cara. Primeiro que ele está numa situação de miséria. Então, qualquer graninha a mais ali, ou uma oportunidade de benefício, por exemplo, dentro de uma ditadura, os policiais vão ser endeusados. Vão poder fazer o que quiserem, por exemplo. Porque parte do segredo é não parecer um golpe e da liberdade dos golpistas fazerem o que quiserem. Então não vai ter mais essa questão de polícia militar cometendo crime, de alguém divulgando, né? Um policial que matou um negro ali ser punido, um policial que bateu um pobre ali ser punido, um policial que matou uma criança ali, né? Não vai ter mais isso, não tem mais corregedoria, né? Interesse popular, imprensa, nada disso. É excludente de licitude, que ele já vem discutindo lá. Em nome da polícia, em nome do governo, seguindo ordens, pode cometer o crime que quiser. Crime mesmo. Não estou falando de exercício da função, estou falando crime, pode cometer o crime que quiser. Então, é um poder muito grande na mão desses caras, caso venha, né, mesmo assim aplicado um golpe. Então, já é uma sedução para esse policial. Ainda mais da vida miserável que ele leva, ele vai começar a ter algum tipo de vantagem, uma recompensa melhor. Além disso, vocês criaram um sistema, eles criaram um sistema, né, de seleção de pessoas para as polícias militares, né, dentro daquele mercado de desemprego, onde o cara se submete a qualquer emprego, desde que ele consiga um emprego, pode ser até de escravo, tá valendo. Então não tem mais a vocação. O cara não entra na polícia militar ou na polícia, qualquer que seja, porque ele tem aquele sonho de ser policial, não. É uma oportunidade de emprego. Então não tem mais vocação. Não tem mais aquele sentido do herói tradicional. Qualquer um que passa no concurso vira policial militar. Muitas vezes o cara já é mau caráter, o cara já tem problemas mentais, o cara já é mal intencionado. Tem gente boa lá, tem muita gente boa, mas que vai ser doutrinada ali, vai ter a lavagem cerebral para se tornar um militar zumbi ideal. Mas muita gente já é mal intencionada, já tem a sementinha do mal lá dentro. Lá. E aí, passou no concurso, entrou, ali dentro ele faz o que quer. Imagina dentro de um esquema, um regime de ditadura. Dentro de uma democracia, com imprensa, com opinião pública e com outros mecanismos de contenção da polícia, por exemplo. Eles já cometem uma série de crimes, uma série de coisas absurdas contra a massa. Imagina dentro de um regime militar, cara. Então é fácil para eles. A estrutura já está lá para ser absorvida, ela já foi montada para isso. Ela já está em esquema. Eles já estão controlando a massa. Mas hoje os governadores, né, que pagam o salário dos policiais, têm o controle deles, mas pode rapidamente ser convertido. Porque além de você ter esse braço armado para garantir a repressão sobre a população, que seria hoje absorver a polícia militar ao comando do presidente, federalizar os militares, ao comando das Forças Armadas, submissa ao presidente, além disso, você vai ver outros mecanismos que ele vai colocar ali também em conjunto, tá? Então, ali, o braço armado já está garantido. Já aparelhou todo o esquema, inclusive a polícia militar. Então, a contenção de massa. Ele tem, por exemplo, intervir nos estados. Ele não já fechou o Congresso e colocou os caras deles lá? Ele vai ter que intervir nos estados. Muitos governadores têm um grande poder político. Tem uma estrutura montada para eles terem esse poder. Então, ele tem que intervir nos estados. Digamos que governadores que pró-Bolsonaro, né, por exemplo, governadores do Rio Grande do Sul, lá na parte sul do país, esses caras têm uma tradição já de se acharem os brancos do país, a elite do país, né, pelo menos a elite deles que chega ao comando, tem essa tradição, tem esse sentimento de superioridade. Então, eles são muito identificados com o atual Bolsonaro. Olha a votação do Bolsonaro no Rio Grande do Sul e no Nordeste, por exemplo, já tem uma tradição diferente. Uma tradição de revoltas, de resistência contra a opressão, a repressão. É um povo sofrido, é um povo, né, que já tem aquele negócio de, tipo assim, não aceito isso, discordo, vou reagir. Então, são votações diferentes, eles têm uma visão diferente sobre o atual governo. Que é racista, que é preconceituoso, que não gosta de pobre, que é a maioria do Nordeste. E o pessoal tem essa consciência de classe,
né, não por uma questão de só opinião pública, né, tem uma consciência de classe pela realidade deles. Eles são pobres mesmo e reconhecem isso, cara. São miseráveis e reconhecem isso, sabem que poderiam estar em situação melhor se houvesse um governo que representasse o povo pobre, não a elite. Então, por exemplo, ele ia manter alguns governadores do Sul, assim como ele manteve alguns senadores, alguns deputados, né, que é da família, da quadrilha deles, ele ia manter alguns governadores de alguns estados, em destaque ali no Sul, porque se identificam com a causa do Bolsonaro. E aí preserva a imagem de que ele interviu em todo lugar, não interferiu. Mas em estados onde ele tem a resistência, e aí um governador consegue, né, manobrar ali, né, organizar uma resistência mais, né, ali, digamos que perigosa para o Bolsonaro, ele vai intervir, ele vai colocar interventores nesses estados, como fizeram os ditadores do passado. E aí vai colocar lá como, né, governador, né, interventor, né, da Bahia, por exemplo, não um cara que ofereça um risco a ele, vai colocar lá, sei lá, o Eduardo Bolsonaro. Agora é governador da Bahia, interventor na Bahia. Por exemplo, aqui é diferente, ó, São Paulo hoje, o Dória, que é o governador de São Paulo, né, ali na quadrilha do PSDB que domina São Paulo há muitos anos, eles têm uma visão de poder diferente, né? Eles têm uma ideia, uma ambição pelo poder. Eles sabem que toda uma estrutura que financia ali os seus projetos, e eles sempre estão ali no auge do poder, né? Ou como presidente, ou como ministro, ou como parte do Congresso, ali no Centrão, ou como governadores, eles têm toda uma estrutura para manter isso, poder. Eles não são exatamente submissos a um ditador. Então o Dória, ele ia resistir, por exemplo. Acredita, ele não é um bom caráter, é um mau caráter. Péssimo governador. Mas ele ia resistir. Ele tem um projeto político dele, ele sabe que seria alvo do Bolsonaro. É muito difícil hoje a gente imaginar um acordo. Apesar que eles fizeram um acordo na época da eleição e os dois ganharam, subiam palanque juntos, abraçados e tal, né? Hoje eles já são inimigos políticos, né? São projetos de poder diferentes. Então é um adversário para o Bolsonaro. Então o Dória seria o alvo do Bolsonaro. Então ele ia intervir. Né? Assim como ele tem a facilidade de se infiltrar nas polícias militares, que é, né, o exército particular do governador, e aí o governador ia perder esse poder, o braço armado dele que garante, o plebeno ia rachar esse braço armado, né, submisso ao poder do governador, né, criando até conflitos civis. Ele tem essa ideia de ter que intervir em estados como, por exemplo, São Paulo. Diferente, por exemplo, de Minas Gerais, onde o governador é interessante para o Bolsonaro, né, e aí vai montar a estrutura a favor do Bolsonaro, não vai nem precisar, né, mexer muita coisa. Ou do Rio de Janeiro, onde está lá, né, todo aquele sistema de milícias e tal. E aí, vão surgir os conflitos, cara. Vão surgir os conflitos. Onde a polícia militar rachar, né, nem todo mundo ali é pró-Bolsonaro, nem todo mundo é um zumbi doutrinado. Né, onde surgirem, né, lideranças, né, que vão ali, né, organizar e até financiar uma resistência a uma ditadura. Né, e aí vão dar toda a estrutura para essa galera ali se organizar, né, para ser oposição, para lutar contra a ditadura. Então vão ter conflitos civis ali. Nesses conflitos civis vai gerar o caos, que é parte do esquema deles, tá? Uma vez o caos instalado, você vem com uma lei marcial, com a justificativa legítima de preservar a ordem, e reforça ainda mais a estrutura de repressão. Entender todo o esquema, né? Parece que são atos isolados, mas tudo vai se encaixando, cara. Até os conflitos civis que vão surgir vão se encaixar, né, no projeto deles. É para ter a lei marcial garantida, a intervenção geral, radicalizar na repressão, né, colocar em prática uma nova Constituição, um novo conjunto de leis, né, reforçar ali os seus aliados, né, e também atacar os opositores. Então tudo isso está em conjunto, cara. Mas aqui eu fiz um passo a passo dos principais pontos que eu acho, né, que são essenciais para montar mesmo o golpe, aplicar mesmo, operar o golpe. E aí a gente pode discutir como seria, né, por exemplo, essa resistência civil diante dos conflitos e tal, guerra civil no país, de que lado você ficaria? Bom, você tem que ver o lado que vai, né, sofrer mais. Muita gente pensa assim, eu não quero sofrer. Tem que ver o lado que você acha que é certo. Muita gente vai ter o seu achar controlado pela estrutura golpista. Mas tem aquela galera independente ainda. Então a gente pode discutir sobre guerra civil, né, e como seria essa resistência civil, de guerrilhas nos estados, né, a movimentação política, a oposição, como o governo repressivo ia agir, né, aumentando ali, né, implantando sua versão do AI-5, aumentando a censura, né, liberando para, né, caçar, perseguir, torturar, executar inimigos, criminalizando movimentos sociais e tal. Parte já está sendo montada hoje dessa agenda, mas ele ia radicalizar e implantar de vez isso tudo.
tá? Então eu acho que eu consegui fazer o passo a passo com vocês aqui. E, pô, eles vão acabar com o país, cara. Seja pela agenda que eles vão impor, seja pelos conflitos civis que vai ter como consequência de uma ditadura, né? A estrutura que eles vão colocar lá no comando, né? Vai destruir todo o sentido de pátria do país. Cara, vai ser complicado. Beleza? Valeu.